Muito bem, fã de esportes, começando linha de passe, tudo sobre a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 2-0. Palmeiras coladinho ali no Flamengo, aquela briga pelo título dos dois. E o Corinthians afundado na zona do rebaixamento, uma vitória em 13 jogos. E hoje, do Corinthians eu só vi o Wesley, mas do Palmeiras eu vi mais gente, viu, Calçade? Tudo bem? Olá, William, olá, fã de esportes. Sim, o placar do jogo está dentro do esperado. A forma como ele foi obtido, sim, e o transcorrer da partida é que foi um pouco diferente daquilo que normalmente esperaria. Um domínio maior do Palmeiras, tal, isso não teve. Por quê? Porque o Corinthians, o que fez o Antônio Oliveira? Antônio Oliveira, por exemplo, saídas do fundo do campo, ele eliminou, foram raras, foi uma bola mais longa. E ele tirou o Coronado e iniciou com o Gustavo, o Mosquito. Para ter jogadores de velocidade. Então o Corinthians que não chamou o Palmeiras para a área dele, para tomar pressão e perder a bola ali e tomar o gol. E o Palmeiras ficou num desconforto muito grande, porque não foi o melhor jogo do Palmeiras. No primeiro tempo o Palmeiras não teve nem um pouco confortável, o que deu uma esperança para o Corinthians no segundo tempo, mas aí o Palmeiras fez surgir sua vitória como? Onde ele é muito bom também. Nas bolas paradas, nos escanteios, uma falta. É verdade. Renatinho, tudo bem, meu querido? Olha, Palmeiras 2-0, o Calçade fez uma boa leitura aí do jogo, não foi um Palmeiras sobrando, mas aí é que mostra mais ainda a diferença entre os dois, né? O Palmeiras não precisa sobrar, não precisa fazer muito para vencer o Corinthians por 2-0 sem tomar muito susto, tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, Calçade, Birner, Fã de Esportes está com a gente. A diferença entre os dois clubes, eu não falo nem times, porque dos times eu acho que são bem claros. A diferença dos dois clubes não esteve presente no desempenho hoje. Eu acho que o Flamengo, no caso o Palmeiras, tem produzido mais, fez um jogo muito ruim contra o Fortaleza, mas vinha de uma sequência ali, não só de bons resultados, mas de desempenho, de crescimento, principalmente ofensivo. Hoje não foi um Palmeiras que fluiu, mas é um Palmeiras que, por tão estabelecido que é o seu trabalho, foi lá numa bola parada, que era tudo que queria. E o Palmeiras, ele é muito bom nesse tipo de jogo amarrado, ele consegue achar soluções. E aí foi uma falta ali, que por incrível que pareça, o Corinthians conseguiu tomar um gol de cabeça numa bola rasteira hoje. A vida do corintiano é uma coisa que o Corinthians tomou um gol de cabeça numa bola rasteira. E depois um escanteio, que aí sim, o gol do Veiga ali tem uma dose de sorte, uma dose de bate-rebate. Depois tem um escanteio, que é uma jogada trabalhada por essa comissão técnica há anos. É um clube que varia muito essa jogada. Sai curto, sai longo, bola na primeira trave, bola na segunda, bola rápida, bola mais viajada. O Palmeiras já ganhou muitos pontos ao longo dos 3 anos na bola parada. E eu não acho isso nenhum demérito, eu acho que isso é trabalhado, isso é trabalho de comissão técnica. Mas assim, em questão de atuação, acho que o Corinthians fez um primeiro tempo digno, pressionando a bola, se entregando. E eu acho que não o problema desse time nunca foi isso. Sim. Entendeu? Eu acho, inclusive, que conseguiu um empate contra o São Paulo, por exemplo, foi na base da vontade mesmo, porque não é um time que tem oferecido muito mais que isso. Mas aí na segunda etapa, com o gol do Palmeiras, as coisas mudaram um pouco. E aí eu acho que o resultado é o que a gente esperava. Em questão de atuação, acho que o Palmeiras pode entregar mais e vir entregando mais. Mas assim, é um Palmeiras que pode entregar mais, mas a gente tem que levar em consideração, né, Birner? Vamos lá, 6 jogadores da base. Tudo bem que a gente no meio tem o Estevão, que tá brilhando muito, mas são 6 jogadores da base. Tem ainda os desfalques da Copa América, o Gustavo Gomes, o Richard Rios. Se você quiser colocar o Hendrick no pacote, pode colocar. E ainda faltou o Rony e o Aníbal. Aí o Aníbal a gente pode colocar que é a mais pesada. O Rony, mas o Aníbal você ainda olha e fala, cara... O Murilo machucado. E o Murilo machucado. Isso. Teve mais. Então é um Palmeiras muito desfalcado, de certa forma um pouco descaracterizado, mas que ainda assim venceu o jogo e tem muito mérito nisso, né, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Renato, aos fãs e às fãs do esporte. Eu entendo quando os colegas dizem que o primeiro tempo do Corinthians, o termo que o Renato usou foi digno. Que é o máximo que dá para dar também, né? Eu então achei ok. Né? Quando você olha o futebol que o Corinthians vem jogando, foi ok, mas eu não acho que coletivamente incomodou o Palmeiras. Tinha uma jogada do Wesley lá contra o Marcos Primeiro Rocha, tempo. Né? Uma jogada ali pelo lado direito, do lado da defesa do Palmeiras, lado esquerdo do ataque do Corinthians, e basicamente isso, um lance de um jogador que é muito promissor e que, imerso num clube
futebolisticamente falando, muito complicado, não consegue desenvolver seu potencial como faria se estivesse em outro clube. E eu já acho que o Palmeiras não vive seu melhor momento na temporada. O Palmeiras não foi bem contra o Fortaleza, o Palmeiras não foi bem no outro jogo, foi bem em 3 jogos seguidos, antes não estava bem. Deu mais espaços, mesmo ganhando contra o Juventude, do que costuma dar. Acho que hoje também teve um problema de marcação do Palmeiras ali do lado direito. Foi o pior jogo do Estevão, sem a bola e com a bola, desde que ele se firmou ali como um titular do Palmeiras. O Marcos Rocha teve muita dificuldade com o Wesley. Precisava de um pouco de auxílio em alguns momentos, o Estevão não teve essa leitura de jogo. É natural, um jogador muito jovem, a gente vai falar bastante da atuação dele hoje. Mas eu achei que o Palmeiras fez um jogo bom. Suficiente, eficiente. Bom. A não ser esse lance do Wesley e os começos de jogo ali meio equilibrado, o jogo nunca ficou desconfortável para o Palmeiras. Ao contrário, o jogo está bem confortável, o Palmeiras tinha alguma dificuldade ali para criar, mas a impressão que a gente tem olhando o jogo, aí eu não sei se é porque é o Palmeiras ou se porque o Palmeiras mostrou isso no jogo, é que uma hora vai fazer o gol. Quando fizer o gol, o adversário tem poucos recursos para contrapor isso. Esse adversário. Esse adversário. Os bons adversários, quando o Palmeiras marca bem, já tem dificuldades. Esse, então, ainda mais. Eu achei que uma vitória justa, merecida, que mostra a diferença que os clubes têm, até quando não fazem as suas melhores partidas na temporada. Quando ele perde o Lázaro, contundido, ele diz, o Abel, acho que era aqui no linha até pra gente, que ele teria que encontrar uma outra solução para o lado esquerdo, que o Lázaro dava a ele... Era uma construção, era um outro tipo de jogo, diferente do Estevão do lado direito, o Lázaro na esquerda. Ele com boa presença na área, um cara que numa outra fase intermediária do jogo, antes de chegar à grande área, atua também, e ele coloca o menino, o Gabriel Menino, né? Ali, que não vai bem hoje. Hoje não... Assim, ele joga do lado esquerdo, mas ele vem para o meio de campo, passa o Piquerez, e o Estevão faz isso do lado direito. Não estava fluindo, não estava... com a saída do Zé Rafael, ele traz o Gabriel Menino para o meio de campo, aí coloca o John, mas por que o John? Porque ele está vendo o jogo, ele precisava de uma outra opção de velocidade, porque o Corinthians, eu entendo que o Corinthians conseguiu atingir o objetivo. Se ele deixa o Palmeiras morar na entrada da área, roubando bolas numa tentativa de saída, o Palmeiras marca facilmente. Ele recupera, reage rápido e faz. Sim. E o Corinthians, assim, bolas longas, ganha a segunda bola, mantém a bola longe do Donelli. Essa estratégia no primeiro tempo funcionou mesmo. Funcionou bem. Agora, a bola parada decidiu tudo. Sim. E depois houve a expulsão e o Corinthians não teve força com 10 contra 10, né, com ele com 11, para tentar incomodar o Palmeiras, sei lá. E mesmo sendo expulso, o Veiga foi melhor em campo. Né? O Veiga deu uma assistência, fez um gol e cavou uma expulsão para ele. E assim, não precisava. E eu acho que não tem como a gente não pontuar e destacar a atuação dos dois. O Palmeiras jogou hoje com um zagueiro de 18 Exatamente. e o outro de 20. Foram muito bem, né? O Naves e o Vitor Reis. Aliás, gol do Vitor Reis, inclusive. O Naves... Não, e assim, o Naves de 9 duelos ele ganhou 8 dentro do jogo. No chão ele ganhou todos. Estrela de bola boa também, né? E o Vitor, para mim é mais promissor ainda, por teto, assim, um jogador que também em vários confrontos, eu até brincava na redação, falava com os meninos, em vários momentos o Yuri buscou ele para tentar fazer a parede, para tentar levar uma vantagem física. A gente tá falando de um menino contra um adulto. Sim. E fisicamente isso pega demais. E o Vitor não é um zagueiro já maturado. Você pode, quem tá assistindo a gente, depois presta atenção na questão física. Ele não é um cara já, vamos dizer assim, desenvolvido fisicamente. O que é bom para a idade dele, porque ele ainda tem muito lastro para desenvolver. E mesmo assim, não sendo mais forte que o Yuri, usou bem o corpo nos momentos certos. Foi inteligente. Se posicionou bem. Tem um lance do Yuri que vai até o final e aí ele não dá o bote, espera até o final e ele encosta no Yuri e nesse encostão o Yuri não consegue finalizar tão bem. Então, assim, esse é um ponto também... Se fosse um pouquinho mais estabanado, faria um pênalti no Yuri. O Palmeiras jogou bem. Hoje, inclusive, os dois times jogaram com uma média de idade bem baixa. Com isso, com uma média de 24 e o Palmeiras de 26. É que o Palmeiras tem o Marcos Rocha, o Everton, que deu aquela subidinha leve na média de idade. Mas, assim,
Era um jogo complicado, cara. Você substitui o Murilo, o Naves já substituindo o Gustavo Gomes, que daqui a pouco tá de volta. São muitos jogadores ao mesmo tempo, né? Então, é muito jovem. E aí é o que a gente fala, é a estrutura. Você ter uma boa estrutura. Hoje o Palmeiras é um clube ótimo para formar jogador, para desenvolver jogador. Porque você tem estrutura. O Corinthians com o Bidon, com o Wesley, são todos jogadores com boa qualidade. Eles estão num contexto ideal? Não. Longe disso, total. E mesmo assim, se eles estivessem no Palmeiras... Eles estariam num outro estágio. Certamente. Certeza, porque são bons jogadores. São bons jogadores, mas vivem num ambiente tenso, de pressão, de bagunça, é uma zona do rebaixamento. 3 treinadores por temporada. 3 treinadores por temporada, um pensa jogo do jeito, outro pensa do outro, outro pensa do outro. Imagina a cabeça do menino numa hora dessa. E aí vem um clássico pela frente, onde pode estar sendo decidido o futuro do treinador. Tem essa também. E uma coisa... Se o Antônio Oliveira vai continuar depois de hoje. Quando a gente toma o primeiro gol, se em algum momento os jogadores conseguiram isolar a tabela de classificação do jogo, esse primeiro gol, não tem como isso não passar na cabeça do jogador. Sim. O jogador pode até conseguir se concentrar, mas pensa, o jogador tem que tomar muitas decisões durante o jogo. São muitas coisas que o jogador precisa pensar, onde ele se posiciona, olhar o jogo, entender o adversário. E aí vem o quê? A pressão. A camisa do clube, como vai ser o dia seguinte. São tantos aspectos que aquele ser humano que está em campo precisa isolar, que fica mais... invade... O time tem um lance que 2 jogadores do Corinthians sobem de cabeça, no lançamento para frente, ali longo, um toca para trás e o Estevão sai na cara do gol, sozinho. Quer dizer, o time estava completamente perdido naquela hora, não havia conexão de movimentação, os jogadores não entendiam mais o que estava acontecendo no jogo. Para um atleta que está iniciando a carreira, isso deve ser mais difícil ainda. Sim. Deve ser mais difícil ainda. E para o Corinthians sair dessa situação, ele precisa superar todos esses aspectos, até porque parte dos seus jogadores que têm mais condições técnicas nesse momento de tirarem o time dessa situação são jogadores jovens, como você citou. E do outro lado, tem um time que é o oposto. É a tranquilidade, é a segurança. E mesmo com essa quantidade de jovens jogadores da base, né? Perfeito. Aliás, eu falei 6, foram 8, porque depois ainda entrou o Vanderlan e o Garcia. O John John também. Não, o John John já tinha contado nos 6, mas entraram mais os 2. E aí, de 6, são 8 na realidade. Mas 8 jogadores da base do Palmeiras passaram hoje pelo jogo em algum momento, ou como titulares, ou entraram durante o jogo, uns saíram. Mas, enfim, é impressionante. Até nisso tem essa diferença brutal. A forma como a base se comporta no jogo do Palmeiras e como a base se comporta no jogo do Corinthians. Bom, o ambiente. Sempre fala aqui no Linha, a base do Corinthians contratou para o treinador sub-20, que foi demitido, 16 jogadores, e nenhum deles ele participou da contratação. Foi o Danilo. É isso. A base do Palmeiras, o jogador sobe, treina com o profissional. Quando ele já se torna do time profissional, ou ele faz a transição, mas assim, é algo que é um processo muito mais bem feito, coordenado, sereno, sem atropelo, sem percalço. O Palmeiras faz isso bem. E aí não é só o resultado do campo, não é só o resultado, nem sempre é só aquilo que você vê dentro do campo. É o que você leva de fora para dentro do campo. Né? E o Corinthians hoje leva muito pouco de fora. Só leva problemas, não leva suas virtudes. O Palmeiras está cheio de virtudes. O corintiano detesta ouvir isso. Só que aí é uma questão nossa que estamos dentro do futebol no dia a dia. A gente olha para outras coisas. A gente quer saber como as coisas funcionam e por que elas são como elas são. O torcedor só quer saber do placar. Então, quando você fala isso, ele não consegue, às vezes, perceber o que é um sistema muito bem azeitado que funciona dentro de um clube e o que é uma grande bagunça no outro. Ele acha que é tudo a mesma coisa. São todas iguais. E não são. Não são. Hoje, Sim, a base do Palmeiras, a base é muito boa. Agora, a captação, que é a escolha, de ir lá escolher aquele menino que está lá longe e trazer, isso é o grande segredo. Porque é o seguinte, você não vai tornar um jogador ruim num jogador bom só porque ele está no Palmeiras. Sim, Vocês têm que pegar um menino de muito talento e dar uma grande estrutura. Aí ele vira esses jogadores que o Palmeiras vende e vai faturar 1 bilhão. Se você pegar um garoto que é muito bom, jogar no meio de uma grande bagunça, talvez ele se perca. E assim... Só uma coisa, Renato, fora a situação financeira que obriga o jogador a sair mais cedo do que o clube
podia querer, que sair por um valor menor do que o clube podia querer, sair para um clube mais difícil para esse jogador conseguir desenvolver sua carreira fora do que ele mesmo podia querer, porque fica tudo mais difícil para esse cara subir na vida, literalmente. Só para dar um exemplo aqui rapidinho. Desculpa te interromper também agora. Teve uma matéria no GE esses dias. O Carlos Miguel, por exemplo, está saindo do Corinthians. Carlos Miguel não é novinho já, mas enfim, está saindo do Corinthians, aquela multa irrisória, dá uns 24 milhões, né? 24 milhões de reais, né? Tem um jogador da base do Palmeiras, que me fugiu o nome aqui, eu vou dar uma olhadinha, que as pessoas nem conhecem, nem sabem quem é, mas já tem uma negociação de 25 milhões, já é maior do que o do Carlos Miguel, jogador que ninguém viu direito, ninguém nem sabe quem é direito, o torcedor do Palmeiras sabe, mas o resto ninguém sabe quem é. Né? Porque é o seguinte, o Palmeiras ele não tem a necessidade desesperada assim, de vender. O Corinthians pingou ali, meu amigo, estão segurando o Wesley ali de um jeito que eles querem 25, mas daqui a pouco 18 vai. E é incrível porque, é óbvio que não tem fórmula, mas é só trabalhar. A gente pega 10 anos atrás, acho que é mais ou menos isso, né, Paulo Nobre, ali quando o Palmeiras começa a se reestruturar. 14, é isso aí. O Palmeiras, essa diretoria do Palmeiras, o pessoal que pensou toda a base do Palmeiras, olhou e falou assim, nos últimos anos, quantos jogadores o Palmeiras formou e vendeu? Você olhava assim num raio de 10 anos, era o Wagner Love. Quase em toda a história, não era característica do clube. Nossa, agora você pega uma leva... Não era nem algo exatamente de característica de clube, de identidade. E o Palmeiras depois veio o Gabriel Jesus. Isso. E do Gabriel Jesus pra frente, aí que a coisa começou. Mas aí é um trabalho que todo mundo primeiro entendeu que não é do dia pra noite. Sim. A categoria de base é demorado, é complicado. Primeiro, apostou em captação, como disse o Calçade, quando você aposta em captação, é o que o Palmeiras para mim faz muito bem. A gente fala muito de estrutura física. Os clubes têm estruturas. O Palmeiras investe muito em estrutura profissional. O Palmeiras hoje tem o melhor staff, talvez um dos melhores do Brasil. As pessoas que trabalham no Palmeiras não tem esse negócio de pôr amigo. O Corinthians, olha para a base. A base do Corinthians é um dos maiores vespeiros do mundo. Se um dia alguém realmente ir ali investigar, e eu não estou falando dessa gestão, não. Estou falando de anos aí. Porque é onde não tem tanto holofote. No Palmeiras tudo certo? Não, nenhum clube faz tudo certo. Mas é um clube que vai lá, capta, dá um contexto ideal para esse jogador ser formado. Vamos dar um exemplo. O Matheus Donelli. Não fez um jogo ruim, nada. Sim. Olha o contexto que ele entra. Sai o maior ídolo do clube, sai o outro que era o substituto dele. Pela porta do fundo, tá afastado e cai na mão do cara. O cara que tá cara que tá desde o futsal no Corinthians. É lógico que nessa oportunidade você pode surgir um grande goleiro. Claro. Mas é o contexto ideal? Não há planejamento, né? Não tem planejamento, você não consegue pensar. Você olha o Palmeiras, o Hendrick esperou, segura, entra, não entra. O Estevão a mesma coisa, o John estava sumido, agora voltou a aparecer de novo, talvez voltou a treinar melhor. Então, assim, trabalhar bem não te garante ser campeão, te garante ser competir. E trabalhar mal, a gente falava isso na redação agora. Antes no futebol, tinha muita gente que trabalhava mal e as coisas passavam. Hoje não dá, cara. Hoje, se trabalhou mal... É o que está acontecendo com o clube aqui no Corinthians. Falando da base, vamos lá. Por que o Estevão hoje não conseguiu brilhar como em outros jogos? Bom, acho que a primeira oscilação é completamente normal. Eu acho que faltou a ele um pouco de leitura da situação de jogo. Eu estou esperando a entrevista do Abel para dizer se ele... Daqui a pouco vamos ouvir. Pediu para o Estevão ficar um pouco mais atrás, um pouco mais avançado e não acompanhar tanto apoio de lateral corintiano. Que não apoiou. Que não apoiou quase nada. E aí eu acho que tem que ter uma leitura da dificuldade que o Marcos Rocha tinha no jogo para fazer uma dobra de marcação ali. Pelo menos em alguns momentos da partida. Segundo, acho que faltou inspiração com a bola, um pouco... Teve um erro de finalização ali numa hora que podia fazer o gol. Porque, inclusive, foi o primeiro derby do Estevão. E tem uma coisa... Desculpa, Antônio Oliveira vai falar agora, hein? Antes do Abel. O ponto principal, ele segura para depois. Guarda aí, não esquece, claro, tá? Para. Só fala no ar, hein? Vamos lá. Antônio, boa noite aqui. Boa noite. Lili Nascimento, da ESPN. Eu queria que você falasse sobre mais um jogo sem vencer, né? Agora uma derrota diante do maior rival, a gente sabe, da situação diferente, dos momentos das duas equipes, mas como isso cai dentro do vestiário para você, para os jogadores e para a grandeza do Corinthians, né? 13 rodadas aí, apenas uma vitória. Obrigada.
Boa noite a todos e bom trabalho. Eu acho que é importante falarmos do jogo, um jogo entre dois emblemas importantes do futebol brasileiro em momentos completamente distintos, portanto, uma equipa muito estável, a do... Consegue fechar? Exatamente, até para... obrigado. E outra equipa em busca de chegar à sua estabilidade. Sabemos do caminho que estamos a percorrer, sabemos o que estamos a fazer. É evidente que estamos tristes, porque eu acho que era um jogo que a equipa fez um primeiro tempo extremamente equilibrado e depois acaba por... acaba por sofrer um golo de fortuito do adversário, algo que eventualmente nunca teria visto no futebol mundial, mas quando a sorte está assim, às vezes nós percebemos que o adversário, alguma situação que eventualmente ele causa, ele acaba por fazer. Portanto, e nós, nessa perspectiva, a única situação que nós vamos fazer, estamos tristes, como é evidente, preocupados, como é evidente, mas em nenhum momento desesperados, portanto, porque sabemos o nosso caminho, sabemos aquilo que nós estamos a fazer, mesmo com todas as dificuldades, a equipa comportou-se da melhor forma, foi extremamente exigente e rigorosa, principalmente no primeiro tempo, sobre o ponto de vista daquilo que era a estratégia do jogo. Agora acabou por o detalhe, e isso é importante e determinante no jogo de futebol, a bola parada, 2 golos de bola parada, o adversário acaba por fazer 2 golos, mas acho que o resultado, na minha opinião, na minha visão, não mostra aquilo que foi os 90 minutos. Antônio, aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite. 34 dias sem vencer ninguém, 64 dias sem vencer no Campeonato Brasileiro. Qual sua parcela de culpa em 2 estatísticas como essa? Eu imagino que seja um conjunto de fatores, mas eu queria que você falasse, talvez do conjunto de fatores e da sua parcela desses 34 dias sem vencer ninguém, repito, 64 dias sem vencer no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Pronto, eu acho que fez a pergunta e acho que respondeu, portanto, nós todos somos responsáveis, portanto, mas sabemos que fomos os escolhidos para atravessar este caminho, mas que com uma convicção enorme, e isso eu não tenho dúvida nenhuma, que vamos atingir os nossos objetivos. Antônio, boa noite. Boa noite. Perdão. Edgar Alencar, da Globo. Quando você pensa na continuidade do trabalho, é uma questão de insistência, de mudar processos. Como é que você pensa em reagir com esse grupo que você tem na mão, com possibilidades que podem vir na janela? Como tirar mais desse grupo que você tanto conhece e conseguir reagir na temporada? Pronto, acho que foi um jogo, mais uma vez, que eu digo, em que o resultado não espelha aquilo que foi o desempenho da equipa, e isso determina muito a convicção daquilo que é o trabalho e a mobilização dos jogadores dentro daquilo que eles também acreditam. Portanto, isso faz parte da função do treinador, nós sabemos as nossas responsabilidades e na quinta-feira vamos estar lá para poder, diante do nosso torcedor, acabar com os 60 e quantos dias, Bessone? 64 dias, no Brasileiro. Antônio, boa noite. Eu queria que você falasse da sua estratégia de jogo, Wesley, Yuri, o Garro mais centralizado, Coronado, por que da sua opção de não começar com o Coronado, preferiu o Garro. O Wesley saiu, a gente desconfiou que ele sentiu alguma coisa, ficou a impressão que ele estava bem no jogo, e aí ficou uma impressão que ele pediu para sair, queria até que você esclarecesse se ele pediu, se ele não pediu. Enfim, queria que você falasse um pouco das suas estratégias de campo e bola e, na sua opinião, o que não deu certo hoje, o que faltou hoje para o Corinthians. Bola parada, portanto, foi ela que determinou o jogo, foi um livre onde o adversário chuta a meio do golo e a bola bate num jogador que baixou a cabeça, portanto, é um lance fortuito, portanto, e um lance onde o adversário num escanteio aproveita a falta de ataque à bola, principalmente na primeira trave, num menino que hoje estreou e que praticamente nem saltou para poder endossar a bola para dentro da baliza. De resto, a estratégia foi a seguida, e vocês viram a primeira parte, portanto, e relativamente ao Wesley, o Wesley dei-lhe 15 minutos a mais, porque ele comeu banana, comeu gel, portanto, é um jogador que estava em sofrimento. Eu aceito que foi um jogador que
que esteve e fez um bom jogo, repare que ele até acaba por estar ligado ao segundo golo, portanto, que dá no escanteio, portanto, e isso eu entendo, o treinador é maluco, tirou o Wesley, mas o Wesley não é um super-homem, portanto, ele pediu para sair. Da mesma forma que o Raniel também pediu para sair, portanto, e aqui não há super-homens, há seres humanos ali que dão tudo pela instituição, e a justificativa relativamente à troca do Wesley e do Raniel, portanto, foram trocas porque fisicamente os jogadores estavam já fragilizados. Relativamente ao Coronado e ao Garro, são jogadores que têm tido alguns problemas físicos, portanto, não têm regularmente treinado de uma forma efetiva, portanto, temos que estar a gerir os jogadores, portanto, porque percebemos que o campeonato não acaba aqui, portanto, e dentro das dificuldades que nós, principalmente de um elenco mais curto em opções, nós não podemos nesta altura perdermos jogadores. Aquilo que eu quero é hoje ver o Pedro Henrique regressar, é ver o Fagner regressar, é ver o esforço do Presidente e do Diretor Executivo que estão a trabalhar para reforçar cada vez mais a equipa e torná-la mais forte, e no final, e como nós estamos dentro de todas as competições, vamos atingir o objetivo dentro do Campeonato Brasileiro e depois, quem sabe, numa perspectiva, dar com outras condições um tirozinho aí numa Copa qualquer. Aqui, Antônio, boa noite. Você falou que você, na última coletiva, das suas teimosias, que você tem convicções. Eu gostaria que você explicasse a entrada de 2 jogadores, do Pedro Raul e do Mateuzinho, que são 2 jogadores que não vêm atuando tão bem nas últimas partidas pelo Corinthians. Qual foi a sua convicção em colocar esses 2 atletas, por favor? Do Mateuzinho é clara, portanto, acho que nós temos que perceber um jogo de futebol, portanto, mas é assim, mas eu também estou aqui porque foi eu que as fiz, sou eu que as tenho que justificar e a pergunta é legítima. Portanto, Hugo e Léo já desgastados, portanto, tentei projetar mais um bocadinho para dar mais frescura com o Bidu, porque o Hugo já não me conseguia dar essa largura toda, colocar o Coronado mais por dentro, a partir do momento que nós perdemos o Wesley, portanto, e nessa perspectiva aí a nossa largura foi dada pelo Pedro, pelo Bidu, colocámos o Coronado e o Garro, e portanto, e depois colocámos gente que pudesse eventualmente finalizar. Portanto, o Yuri teve a sua chance, o Hugo depois do 1-0 teve a sua chance, o Pedro Raul teve a sua chance, só que isto no futebol é quem não mata morre, e nós acabamos por cometer 2 falhas dentro daquilo, situações de bola parada e nada, eventualmente, que o adversário tenha criado, apesar de nós estamos a jogar contra um adversário valioso, portanto, nós todos percebemos a dimensão desta equipa e ainda mais a sua força dentro de casa, mas é evidente, mais uma vez eu digo, o resultado não espelha aquilo que foi o rendimento das 2 equipas. Na sequência tem Abel Ferreira, hein? Só eu tive a impressão aqui que já não está mais com o mesmo gás, não, aquela cutucada na diretoria eu acho que... Sim, como as coisas são muito delicadas, sabe que um encostão é um pênalti, né? Então, não precisa nem ser o Rafael Veiga. Eu quero ver assim, a volta do Pedro Henrique, Fagner, o presidente, diretor executivo, contratando jogador. Sim, é uma cutucada que Cartola não gosta. Bom, Abel Ferreira, que já tem sido recorrente. Sim, fala em paz, tem estabilidade. Pergunta, ele está errado? Daqui a pouco vocês respondem. Vamos ouvir Abel Ferreira. Eu gostaria que as minhas primeiras palavras fossem para a família do Dudu, uma referência do nosso clube, não só como jogador, mas como treinador também, pode ser campeão no nosso clube e, portanto, as minhas primeiras palavras gostaria que fossem de condolência a toda a família e fica aqui um abraço de força. Há quantos anos é que o Palmeiras tem base? Portanto, o Palmeiras já tem base há muitos anos. O problema é que depois é preciso coragem para apostar na base. Já falei várias vezes que o trabalho que é feito na base é muito bom, mas depois é preciso subi-los à equipa principal e ter a coragem
de apostar neles porque me obrigam a ganhar. Quando nós não ganhamos, né, é professor Pardal, não é? Como se os nossos adversários não tivessem também mérito quando nos ganham. Como se fôssemos sempre nós os responsáveis por tudo que se passa. Às vezes, quando o nosso adversário ganha, nós só temos que fazer uma coisa, é dar mérito ao adversário porque foi melhor. Mas em relação à base, como te disse, eu acho que vocês sabem disso, quando eu cheguei aqui em 2020, já havia aqui os jogadores na base, um outro treinador antes de mim falou sobre a base, o que é que significava jogar com os jogadores da base, não vou repetir o que ele disse, mas vocês seguramente que têm as palavras dele, e nós desde que chegamos, não é de agora, desde que chegamos, temos sempre como princípio, e por isso temos um elemento na comissão técnica que é responsável por tudo o que se passa na base, que é o Vítor Castanheira, portanto não há surpresa nenhuma, ele acompanha de forma direta e específica tudo o que se passa na base, ele traz todas as informações, ele sabe, e vocês também sabem que estes jogadores treinam connosco de forma regular. Portanto, há um trabalho que é feito na base e depois há outro trabalho que é feito na equipa principal, de todos estes jogadores que vocês veem para apostar. E vocês também viram o treinador do Palmeiras o ano passado, quando saiu com o Cevic, sabem o que é que ele disse, não sabem? Sabem o que é que ele disse? A diferença do Palmeiras para outros clubes é que nós não temos 15 milhões de euros para apostar num zagueiro para deixar no banco. Se eu comprasse um zagueiro de 15 milhões e deixasse estar no banco, o que é que me iam dizer? Nós aqui formamos jogadores. Eles vêm da base e depois o resto da formação é feita na equipa principal. E em relação ao Vítor, como ao Naves, como a todos eles, e como ao Fabinho, e como ao Jonathan e os outros tantos, foram 5 ou 6 ou 7 ou 8, enfim, metade da equipa é feita da base, é um trabalho que é feito por todos, por quem trabalha na base, pela comissão técnica principal, por toda a estrutura de núcleo de saúde e performance, pelos nossos psicólogos, pelos nossos nutricionistas, pelo nosso diretor Barros, pela nossa presidente Leila, é feito por todos. Portanto, a base do Palmeiras, sim, nos últimos 4, 5 anos tem sido muito potenciada, mas quero-vos dizer que a base do Palmeiras ela existe há muitos e muitos anos atrás. Mas eu fui muito criticado por não apostar na base. Fui muito criticado por não apostar na base. Por não apostar na base? Sim. Há jornalistas aí, vossos amigos, que fizeram questão de dizer isso várias vezes, quiseram passar essa mensagem que o treinador da equipa principal não gostava dos moleques da base. O treinador da equipa principal treina o Palmeiras e depois toma as decisões daquilo que é melhor para o Palmeiras. Se é jogar o da base é o da base, se é jogar o mais velho é o mais velho, se é jogar o lateral é o lateral e que assim seja. Bom, eu lembro que você elogiou bastante o Vitor Reis antes mesmo dele jogar. Mas tem amigos teus... Mas a minha pergunta é outra, tá, Abel? Eu só queria relembrar isso, que você elogiou, falou que ele era um grande zagueiro, tal, que tinha muito futuro, alguma coisa. E por isso é que jogou. Por isso é que jogou. Queria saber se na preparação para esse jogo você usou de exemplo o que aconteceu no anterior contra o Corinthians em Barueri, quando o Palmeiras abriu 2-0, estava tranquilo no jogo, o Corinthians com o jogador expulso, o zagueiro no gol e buscou o empate nos acréscimos. Em algum momento você usou isso na preparação e você acha que... Bom, não usou, então já respondeu. Obrigado. Eu não sou o treinador de usar resultados como vingança, eu não uso isso. Eu acho que esse jogo era um jogo que o resultado devia ter ficado bem dilatado, para não poder chegar aos últimos minutos e sofrer como sofremos. Era um jogo que podíamos ter feito muitos golos, não o fizemos. Mas sabem, eu tenho um acordo de paz com o aleatório, portanto eu aceito a forma como, por exemplo, no último jogo, a primeira vez que o meu adversário vai à baliza faz golo, assim como tenho que aceitar esta jogada ensaiada, não é, pelo Castanheira. Vou-lhe dar os parabéns, ensaiadíssima. Ontem no treino batemos 20 vezes aquele lance, o Fabinho baixar a cabeça para o Veiga acertar na cabeça do Fabinho para a bola entrar. Portanto, foi uma jogada muito estudada e parabéns pelos 90 minutos que estiveram ali a repetir sempre o mesmo lance. Acho que hoje calhou bem. E o futebol é isto. O futebol é... Às vezes quando eu falo que é preciso ter sorte, alguns de vocês... Claro que é preciso ter trabalho, claro que é preciso ter competência, claro, mas também é preciso ter sorte. Mas eu não posso dizer que ganhámos o jogo hoje com sorte. Acho que
uns justos vencedores, perante uma equipa que nós sabíamos que não estava na máxima confiança, nem está na sua máxima confiança. É um clube de peso no Brasil, histórico, vocês conhecem-no ainda melhor que eu, conhecem seguramente o passado do Corinthians, e pronto, é sempre bom poder ganhar estes jogos, para nós é normal, mas sobretudo para os nossos torcedores que seguramente podem ir para casa tranquilos, desfrutar e saborear a vitória. É isso que eu tenho para lhes dizer, para depois amanhã ir para os trabalhos deles e poderem produzir bem. Boa noite, Abel, Regis do Tifose 14, parabéns pela vitória. Abel, Palmeiras terminou o jogo com um time completamente desconfigurado do que a gente está acostumado a ver em campo. Como que você pensou ali, a hora que começou a sair o Zé Rafael por lesão, o Fabinho pediu para sair, teve o Veiga expulso, o que pensar, como montar esse time ali, olhando para o banco de reservas e fazendo as substituições? É assim, eu às vezes vejo alguns comentários vossos, mas às vezes estar a discutir a futebol ou as minhas opções com quem está sentado numa cadeira, não é? Mas entendo a tua pergunta, é triste porque se eles soubessem tanto como eu, estava no meu sítio, estava no meu lugar. É muito fácil, vocês sabem que nós temos algumas lacunas em algumas posições, sabem que nós começamos este jogo com quase todos os médios lá dentro. Vocês viram o que é que o nosso adversário fez quando refrescou os alas para meter jogadores para atacar, e para mim o futebol não é uma brincadeira, não é? Quando nós estamos com menos um em campo e nós estamos por cima do jogo 2-0, eu tenho que defender bem, mas sou eu que penso assim, não é? Eu tenho que defender bem, e uma das grandes oportunidades mesmo com menos um é nossa, que é com o Vanderlá a cruzar para o Lopes que chegou atrás. Nós nunca abdicamos do nosso centroavante, refrescamos a equipa nos corredores com 2 pontas laterais, não é nada de novo o Vanderlá fazer cruzamentos e assistências e golos, também não é nada de novo o Mike fazer assistências e golos, como foi, por exemplo, no último jogo aqui em casa que ele fez um golo, e depois sim, em função de não termos médios, do Fabinho que está com queimbras e nós não termos mais médios nenhum, eu entendi que a única opção que nós tínhamos era o Mike, porque o Mike é um jogador inteligente, o Mike já jogou lateral direito, já jogou lateral esquerdo, e que nos podia ajudar ali no meio, e foi isso que nós fizemos. Metemos o Mike e o Jonathan, refrescámos os corredores, fechámos muito bem os corredores. O nosso adversário não meteu o Pedro Raul por acaso, meteu o Pedro Raul, altura, cruzamentos, e nós tínhamos que defender os corredores. Portanto, os cruzamentos vêm dos corredores, e na minha opinião acho que o treinador do Palmeiras ajudou muito a equipa, e parabéns aos meus jogadores que interpretaram aquilo que era preciso. Muito bem. Só tivemos um probleminha de interpretação aí no lance que a gente vai mostrar na sequência. Eu queria ouvir vocês. A Renata Ruel aqui, já falei com ela, falou assim, para mim a expulsão do Veiga foi corretíssima, né? Mas tem um comparativo que a gente pode fazer. Vamos mostrar o lance? Então vamos lá. O que acontece aí, você que está chegando agora, que não viu o lance, não viu o jogo todo? Estevão faz isso aí, faz uma graça, vai para cima, dá um sorrisinho ali, e aí o Garro não gostou. Chegou lá, foi chamar a atenção do Estevão. Pô, que isso? E o Veiga chega desse jeito aí, que nem uma locomotiva. Pá! Derrubou o Garro. Moral da história aí, teve um cartão amarelo para o Garro, que foi dar uma intimidada ali no Estevão, e o Veiga foi expulso. Tá? Na redação, teve gente que falou assim, mas exagero, não sei o quê, encontrão e tal. Pra mim, a expulsão foi justa. Acho até que o Veiga foi, tem um pouquinho mais a cabeça no lugar, né? É um lance para reclamou e tal, não sei o quê, mas um lance passivo de expulsão, né? Acho que tinha que ter a cabeça um pouquinho mais no lugar, podia ter prejudicado o Palmeiras, ficou com um a menos. O Palmeiras conseguiu jogar melhor com o Corinthians mesmo com um a menos. Mas enfim, isso é uma outra história. Foi imprudente o Veiga? Não tem imprudência. E a imprudência é um outro caso. Ele fez o que ele queria fazer, que agrediu o adversário. Acho que o Daronco, surpreendentemente, o Daronco tomou a medida correta. Amarelo para o Garro, que foi tomar satisfação, e o Veiga veio com uma reação desproporcional. Tá. Ele atinge o jogador pelas costas, dá um empurrão e é expulso de campo. Você não pode punir aquele que estava falando com o amarelo e aquele que agrediu com o amarelo também, né? E a comparação que se faz é aquele lance do Carlos Miguel. É aí que eu ia chegar, mas pode falar, já pode falar. Que ele vem dar um empurrão e nada acontece.
né, aí a gente está no futebol brasileiro. 2 lances para expulsão, certo? 2 lances que são muito parecidos, né? E aí o resultado deveria ser o mesmo. O que eu queria ainda lembrar nesse lance é o seguinte: a gente às vezes confunde aqui no futebol brasileiro esse tipo de situação. Aquele lance que o jogador faz quando está perdendo, se o Palmeiras estivesse perdendo e o Estevão dá pedalada, aí tudo bem. Agora, aquele lance que você só faz quando está ganhando... Foi desnecessário. É desnecessário. Provocação. É desnecessário. Vamos mostrar o lance aí de novo. Ele na Premier League, vamos lá. Ele muda, porque isso não é aceito. Quer dizer, porque é o seguinte, cara, o futebol brasileiro tem a cultura de que não basta vencer, é preciso humilhar o mais adversário. Mais que o lance, Calçade, é a risada. É a risada. Risadinha. É olhar na cara do cara que tem a mesma profissão que você. É o deboche. E tá na zona de rebaixamento, e tá num momento complicado no clube que ele tá sofrendo pressão. Ele deboche. Agora, olhando a idade do Estevão, isso é normal, né? Não é uma coisa... Não, isso é passível de correção. Tenho certeza que o Abel vai chamar ele de canto. O Abel vai dar uma baita de uma bronca nele, vai orientar o jogador. Esse lance tirou o companheiro do próximo jogo. Então, eu entendo o que quer dizer, Calçade, mas eu imagino que o Veiga podia, entre aspas, responder isso de um outro jeito. Não estou defendendo o Veiga, não. Eu acho que o Veiga errou, porque o Palmeiras perdeu o Veiga, perdeu o Zé Rafael, perdeu o Menino... Ele perdeu o meio de campo dele pro próximo jogo. Porque exatamente. É porque antigamente, quando bem antigamente, 50 anos atrás, quando o jogador fazia isso, ele ia tomar uma butinada, só que o futebol não era ultra protegido por 500 mil câmeras, então o jogador ia ter que lidar talvez com uma consequência mais pesada, e era uma coisa, não era mais aceita, mas ela tinha uma conotação diferente do que tem hoje. Hoje, futebol ele é encarado muito mais como um trabalho do que ele era há 50 anos. Hoje os jogadores têm muito mais apego às suas camisas, não todos obviamente, mas a quantidade de jogadores com menos apego à camisa é maior do que era há 50 anos. O jogador gosta de jogar futebol, mas há 50 anos certamente havia mais jogadores que atuam pelo amor ao futebol do que... Hoje em dia o espírito amador ele está quase... acabado. Obviamente, os jogadores são muito sérios, gostam dos clubes. Eles ganham por isso. Exato. Dá pra ser amador com o que eles estão ganhando hoje em dia. É que eu acho que dá para os caras ser profissional e ter o espírito amador, mas aí também é querer demais, não posso exigir isso de ninguém. Nesse caso... eu não sei como isso acontece. Eu acho que alguns jogadores têm isso. Espírito amador e ser profissional. Atitude profissional e sentimento pelo clube, e na hora que tomar a decisão, sofre e toma a decisão. Mas tudo bem. Nesse caso, o Estevão, ele fez uma provocação desnecessária. A resposta... Com o sorriso ou com o lance? O lance dá para discutir. Porque eu não vi uma tentativa de drible, mas alguém pode achar que sim. Quando acaba o lance, ele dá uma risadinha. Aí, ó. Vamos lá, vamos de novo. Olha lá. Ele vai recuando, vai chamando a marcação. Olha lá. Passa o pé em cima da bola. Aqui tem uma câmera, mas agora, nesse momento, é que a gente não tem o lance mais aproximado. Mas tem o sorriso. Tá a risadinha, o braço risadinha maroto. Sorriso maroto. Tem a provocação. Tanto é que assim foi interpretado por nós. A gente estava vendo o jogo, William. Sim. Na hora eu falei, vão responder. Na hora começou a ter a confusão no campo. Por quê? Se eu vi isso fora do campo e mais gente que estava na redação também enxergou assim, e o campo enxergou assim, é porque alguma coisa teve que não está dentro do pacote atual do futebol. Mas repito, faz parte do jogo. Hoje em dia, quando um jogador é muito jovem, tem esse aprendizado, tal, o Estevão vai aprender com esse equívoco, não prejudicou a equipe, a não ser no próximo jogo, quando o Rafael Veiga não vai estar em campo. E o Corinthians, nesse momento, aí o Calçade disse, Renato, quando você sabe que o time está na zona do rebaixamento, nessa situação, lutando, cheio de problemas, eu acho que é uma questão de cada um pensa de um jeito. Você tem que ter um pouco mais de consideração por quem você está enfrentando. Mas aí, ó... O ser humano, não é nem o camisa. Você falou da situação do Corinthians numa zona de rebaixamento. Isso. Lutando para sair dessa zona do rebaixamento e lutando para fugir de uma série de problemas. Sim. Uma delas é poder ficar sem um treinador. O Antônio Oliveira acabou de responder sobre esse assunto, sobre demissão. A gente vai resgatar um trechinho? Vamos lá, foi perguntado novamente, lógico, sobre a possibilidade de não ser mais o técnico do Corinthians amanhã, ser demitido. Vamos lá. O caminho até aqui, seu caminho até aqui foi rolado do Fabinho Soldado, desde a saída do vestiário. Como foi essa conversa? O seu trabalho foi respaldado pelo executivo do Corinthians? Você vai continuar no banco de reservas na quinta-feira?
Pedro, eu já digo e mais uma vez, portanto, eu muitas das vezes, e volto a repetir aquilo que eu acho que foi o Marco Belo ali, que foi na última coletiva, acho que foi o Marco ou foi o outro seu colega. Epá, não me convidem para esse circo, pá, não, honestamente, pá, eu percebo que é o que vende, eu percebo que é o que querem sangue, eu percebo que querem isso aí, chamam aqui ou chamam ali o presidente ou chamam aqui o Fabinho, portanto eu sou técnico de futebol, não sou administrador de um clube, portanto, e nessa perspectiva vocês têm que fazer essa questão a quem de direito, respeito a sua pergunta, portanto percebo, mas estou completamente fora e não quero entrar nisso, está bem? Sei que isso aqui fica para as próximas perguntas, não perguntem a mesma coisa para eu não estar aqui a repetir a mesma resposta, está bem? A resposta é sempre a mesma. Cabe dizer, o dia de amanhã vai ser igual aos outros ou amanhã... E acho que ele respondeu num tom bem generoso e cordial, entendendo a pergunta que devia ser feita nesse momento. Sim. Ele foi bem honesto, não tem nenhuma espécie de ascendência sobre isso, se vai ou não vai continuar no clube. O presidente, Fabinho. Ele respondeu como podia responder. E ele sabe que o Corinthians está se movimentando, né? Exatamente. As notícias estão acontecendo e a gente lê... Para mim, isso é uma das coisas mais bizarras que se tem no futebol brasileiro. Eu não sei nos outros países, porque eu não fui para muito lugar também. Mas, assim, é o papo de... se perder o próximo jogo, está fora. Depende do próximo jogo. Pô, a gente está falando de trabalho de meses que depende de um jogo contra o Palmeiras, que é a distância que a gente sabe que os clubes têm. Jogo no Allianz ainda. Jogo no Allianz ainda. Não. Então, assim, vamos esperar que em 3 dias o Corinthians vai virar o Manchester City e vai engolir o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Que tipo de convicção você tem nisso? Enquanto isso, você está falando com outros treinadores. Isso chega no ouvido do profissional que tá no cargo. Assim, isso é suco de futebol brasileiro. Não é só no Corinthians que fazem isso. Mas se não fizesse isso no Corinthians, também não seria essa gestão. Essa gestão ela é o prêmio boçal do ano. Assim. O que o Corinthians faz com gestão de futebol nessa temporada, e repito, a gestão anterior colocou o Corinthians nesse buraco. A atual gestão tá batendo figurinha no buraco, tá brincando no buraco, não tá nem tentando sair do buraco, ao contrário, tá tentando cavar mais onde já tá o concreto puro. Então, assim, não tá achando os caminhos. Né? O que se esperar? Eu e o Calçado, a gente fala isso em todos os programas, uma vez ele fala, eu falo. Você olha pro Corinthians, você não vê perspectiva. Você não vê, vai chegar esse jogador vai melhorar, vai chegar uma comissão técnica. Na minha opinião, eu acho que é um trabalho que poderia ser melhor, poderia. Mas eu acho que o Corinthians hoje é um clube onde você não consegue realmente saber se o trabalho do treinador é bom ou ruim. Então o problema é assim, não é que você não vê perspectiva com o Antônio Oliveira, você não vê perspectiva para o Corinthians. Para o Corinthians. Então o Antônio você manteria no cargo. Então, eu acho isso muito complexo, porque a gente não tem dia a dia, a gente não sabe qual é a relação com os jogadores, o tipo de treinador. Sim, a gente tem os jogos, não mas assim, realmente, para mim o Corinthians fez jogos bem piores do que o de hoje. Só que se você está indo pro jogo esperando um resultado para cravar ou não, se o trabalho de um treinador, você está todo dia vendo ele treinar os seus jogadores, você está vendo vários jogos, você conversa com outro. Deveria isso, né? Infelizmente no Brasil a gente não tem diretorias que são capazes de realmente enxergar um dia a dia, ver se um time, por exemplo, a gente estava falando um pouco antes do programa, o Cruzeiro hoje é um time que vem com alguns resultados ruins, mas você vê um time organizado, você vê um desempenho. Os dirigentes não têm essa capacidade. Essa diretoria não teve a capacidade de assinar com um jogador e colocar ele com a camisa do clube num treino aberto para treinar. Mas você acha que o Corinthians é desorganização? Óbvio, não estou tirando a parte da diretoria, o time. É um time desorganizado ou você acha que as ideias do treinador que ele aposta algumas vezes estão um pouco além do que o time pode fazer e precisa nesse momento? Eu acho que tem erros e acertos, eu acho que tem sim uma ideia de jogo estabelecida, mal executada, mas um outro ponto. Mas por que ela é mal executada? Porque ela não flui. Eu acho correto, por exemplo, você segurar o Hugo e deixar um lateral direito um pouco mais avançado com o Wesley abrindo. Tem lógica. Tem escolhas que não tem. Quando ele escolhe Coronado, Garro, Bidon, todo mundo junto, aí você não marca ninguém. Vai tomar... Agora, um ponto que ninguém fala. Diante de uma diretoria que resolveu romper tudo no começo do ano, o Corinthians hoje ele tem um elenco que esse treinador ele não consegue rodar time. O Corinthians joga no limite. Entendeu? O Corinthians não tem. O Corinthians não respira seus jogadores, não dá
que é o que o Palmeiras faz, o que vários clubes fizeram durante toda a temporada. O Corinthians não consegue fazer isso. O Corinthians jogou com todo mundo na Sul-Americana, no Paulista e tal, e mesmo assim não jogou bem. É o seguinte, o Palmeiras tem jogadores contratados treinando, esperando dia 10 para estrear. É isso. O Corinthians está esperando dia 10 para começar a contratar. Então, Não, vai perder. Quanto tempo? Vai sair Carlos Miguel, Fausto, perder é isso. E não tem gente chegando. Fausto Vera, então, inclusive, o Corinthians vai acabar perdendo muita grana com o Fausto Vera. Sim. Pelo que foi investido e pelo que vai vender. O que está acontecendo é que a janela abre dia 10. Se a contratação chegar no meio de agosto, várias rodadas passaram, nossa, já entrou no segundo turno, sim. E aí até colocar para jogar e funcionar, assim, hoje o Corinthians trabalha pela queda dele. Sim, se amanhã ele contratar, chegar o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Mbappé e tal, é outra coisa. A gente senta aqui e discute isso. Hoje o cenário é de quem vai cair. Porque é muito fácil. Se lance de queda, as pessoas ficam esperando faltar 10 rodadas para pensar nisso. Cara, se um time grande é diferente. Um time grande, ele entra em parafuso e você não consegue tirar mais do fundo. Porque é uma pressão descomunal, absurda, em cada um que está dentro de campo. Então, para arrumar isso no segundo turno, lá para metade do segundo turno, é muito mais difícil. Porque a cada jogo que passa, a quantidade de vitórias que o clube... Isso vale para o Fluminense também. A quantidade de vitórias que o clube tem que ter no campeonato, elas passam a se tornar absurda. O Fluminense se mexeu. Para quem só tem uma. Para o Corinthians chegar aos 45, entendeu? Lembra a conta que a gente fez do Fluminense ontem? Para o Corinthians chegar aos 45, ele tem que fazer 36 pontos. Eu estou calculando 45. E você quer um agravante pensando em janela? Pontos. Um negócio que está pegando, não sei se vocês já perceberam. Todo mundo que vinculam ao Corinthians, vinculam a 3, 4 clubes ao mesmo tempo, que é algo que vai acontecer nessa janela. Um Cruzeiro que está contratando, um Vasco que precisa contratar, e aí a gente fica pensando, entre para um Cruzeiro que está estruturando e tal, hoje mesmo saiu o Kevin Rodrigues, que é um uruguaio do América do México. Sim. Um monte de gente quer. E aí o Corinthians sem dinheiro, é bom jogador. Um contexto de clube do jeito que está, é complicado. Já teve vários jogadores que foram vinculados ao Corinthians durante todos os últimos meses que já acertaram com o outro. Então, assim, o Corinthians vai brigar também numa janela onde tem gente, SAFs, um Fortaleza que é um time que hoje pode... mais organizado, exatamente, cara. Sem essa crise toda. Você vai ficar com o plano C e com o plano D. Intervalinho, a gente volta já, porque a pressão aqui tá grande para o intervalo, viu? É isso. Agora vamos lá, senão tem protesto. Muito bem, ponto final no Linha de Passe, vem aí o Resenha e nós voltaremos nesta terça-feira, nesta terça não, na quarta, né? Porque vai ser meia-noite quando a gente entrar em campo, né? Não é isso? Eu e ele voltamos, tá amanhã? Não confunde. Não, vamos lá. Não, simplifica. Não, calma aí. Não, eu e ele estamos juntos, às 4 da tarde é terça-feira. Assim. É isso. E nós no Linha de Passe... Pós-jogo da Seleção Brasileira. Aí estamos juntos também com vocês. Saúde e paz a todos, a todas. Uma ótima terça-feira. Beijos. Valeu. É nóis. Valeu. Renato Rodrigues, professor Calçado no Esporte Center.